Olá, está começando Diversidade, uma parceria entre o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. Hoje, Diversidade vai falar sobre muitos assuntos, do trabalho de uma psicóloga junto aos movimentos dos sem terra e dos sem teto, a uma iniciativa do Banco Social junto a desempregados. Vamos começar falando sobre educação. Paralisia cerebral, síndrome de Down, cegueira, surdez. Deficiências físicas ou mentais que podem atingir uma criança. Mas como tratar destas necessidades especiais ou mesmo de outras dificuldades de aprendizagem dentro do ambiente escolar? É sobre isso que reflete a educação inclusiva. Maria Eduarda tem paralisia cerebral, Luíde também. Mas a realidade deles já está incorporada à escola que frequentam. É a ideia da educação inclusiva colocada em prática. A educação inclusiva como o nome diz, é uma educação que visa incluir todos na escola, num processo educativo. O que a gente vê no interior da escola é que, há anos atrás, as crianças que não tinham, as crianças mais pobres ou crianças com deficiências que apresentavam algum tipo de restrição, elas não tinham condições de cursar a educação da maneira como a educação se propunha. Elas não tinham condições, é um discurso que os professores, e a própria saúde, a psicologia falava, essas pessoas não têm condições. Mas, na verdade, quando você vai no interior da escola, você percebe que não é que essas pessoas não têm condições, mas que a escola está organizada de uma maneira que acaba excluindo essas pessoas do processo educativo. A Escola Municipal de Ensino Infantil fica em Moema, na zona sul de São Paulo. Aqui, a inclusão acontece em todas as atividades todo. A gente estava procurando já há algum tempo e sempre as pessoas não aceitavam, mandavam ir procurar uma escola para deficiente, coisa desse tipo. Eu acho muito bom ela estar estudando aqui, sim. Eu sinto o carinho tanto dos professores como das crianças. Eu só tenho a agradecer por ela estar aqui. A solidariedade das outras crianças surpreende, mas o que impressiona ainda mais é a total falta de preconceito e a generosa aceitação que tem pelos amigos especiais. É só ouvir os pequenos. É o Luigi. Conta quem ele é pra mim. Ele é seu amigo? O que ele é? Meu amigo. Você acha que ele é diferente de você? É. O que é diferente nele? É que ele é menino. O importante é ter espírito inclusivo, ter um trabalho de equipe, todas as pessoas da escola ajudam, então todos os professores, os lares, por exemplo, tem criança que usa fralda, então você tem que contar com o agente escolar que troca a fralda. No caso da agente escolar faltar, a própria professora, se precisar, ela vai e troca a fralda, porque ela troca do filho dela também em casa, então esse problema não tem. A gente percebe assim que os pais, depois de irem em várias escolas que falam, não tem rampa, ou aqui não vai dar, ou a gente não tem. Quando chega aqui, eles sentem um alívio quando você fala, imagina, seu filho tem direito, mas tem direito não é porque está na lei. Ele tem direito porque a escola é para todos. Se é para a criança aprender conteúdo, é uma coisa, Se é para ela estar inserida num espaço social, que é o espaço da escola, e um espaço que tem a função de aprendizagem, a primeira função de aprendizagem, então a gente tem que pensar numa série de procedimentos. Inclusive, a gente vai ter que contar muito com esse jovem, quer dizer, não vou te dizer que tenha uma regra, fazendo porque, por isso que você fala, olha, tem uma criança que vamos supor que tem, assim, um comprometimento, mas eu posso pensar igualzinho naquela criança que não tem e que está com uma história de fracasso escolar. Bom, alheia às definições e discussões, a criançada quer se divertir. E hoje é dia de passeio. Eles vão todos para o Museu de Arte Moderna, aproveitar o dia e os amigos. Estão chegando as eleições municipais e, fatalmente, os candidatos vão polemizar sobre a progressão continuada, o sistema de educação em ciclos que altera o conceito de avaliação anual. Não existe um consenso entre os alunos, entre os pais e sequer entre os educadores. Muito disso se deve à falta de informação que acabou gerando preconceitos sobre o sistema. Diversidade convidou a professora Clarilza Prado para dar a sua opinião sobre a progressão continuada.
professora doutora de graduação em Psicologia da Educação, da PUC de São Paulo, Clarilza coordena o Núcleo de Avaliação Educacional da Fundação Carlos Chagas e é autora do livro A Avaliação do Rendimento Escolar, lançado pela editora Papiros em 1999. O que é importante é a gente discutir aqui para que esta medida, que é uma medida política que foi desenvolvida com o objetivo de conter um problema sério que o sistema de ensino tinha, que era uma reprovação sistemática de 60%, 70% de reprovação, por exemplo, do primeiro para o segundo ano do ensino fundamental. Com este objetivo, com essa preocupação, se criou o quê? Se fez uma proposta de reforma do Estado, que na verdade ainda não está completa. Você tem uma organização da seriação, mas você não tem efetivamente todas as medidas necessárias que envolve criar condições para o desenvolvimento do ensino, que é recuperação paralela, apoio à sala de aula. E o ciclo está criando problema porque, principalmente, o professor está sozinho frente à necessidade de implantar o ciclo e com a única responsabilidade de implantar o ciclo. É preciso, no entanto, dar um alento a esse professor, informá-lo que esse professor que está trabalhando em ciclo está vencendo a batalha. Os últimos dados do SAEB, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, mostraram que o rendimento dos alunos que passam pelo ciclo é sensivelmente superior se comparado com aqueles sistemas de ensino que não têm ciclos. Então, a reprovação efetivamente não ensina. O que ensina é a educação. O que a reprovação leva? Leva o aluno a essa descrença, uma descrença em relação a si mesmo, a sua autoestima diminuída, quando ele pensa que ele não tem condições de aprender, quando ele pensa que ele não pode vencer todas as dificuldades. A proposta de um ensino continuado, de uma progressão continuada, é uma afirmação das possibilidades do indivíduo em aprender. E por falar em assunto que se torna polêmico por pura desinformação, no próximo dia 13 de julho, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, faz aniversário. 14 anos de uma das leis mais avançadas no que se refere à adolescência. Uma lei que reconhece crianças e adolescentes como pessoas em desenvolvimento e que merecem direitos especiais e tratamento prioritário em qualquer situação. Vamos conhecer agora um pouco da história e dos conteúdos dessa lei. Em 1989, a ONU aprova o texto da sua Convenção sobre os Direitos das Crianças. Em julho de 1990, é aprovada no Brasil a Lei Federal 8.069, mais conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A lei entrou em vigor um mês depois. Antes de 1990, vigorava o Código do Menor, de 1979, que só olhava para crianças e adolescentes quando estes causavam problemas. Com a implantação do Estatuto, o jovem passa a ser atendido em todas as situações, sejam elas boas ou ruins. O artigo 227 diz: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ao contrário do que muitos críticos do Estatuto apregoam, 40 dos 267 artigos da lei tratam sobre infrações infanto-juvenis, estabelecendo medidas socioeducativas conforme a gravidade do caso. As medidas vão desde advertência, obrigação de reparar o dano, até prestação de serviços comunitários e internação em estabelecimento educacional.
Nesses 14 anos, apesar da polêmica por quem tem uma visão preconceituosa do Estatuto, o ECA foi um dos responsáveis pelo considerável aumento da frequência de crianças no ensino fundamental, além da diminuição dos índices de mortalidade infantil e desnutrição. A criação do ECA gerou discussões, mobilização social e avanços em questões como o trabalho infantil e a violência contra jovens. Progressão continuada, Estatuto da Criança e do Adolescente. Quer mais um tema polêmico? Movimentos sociais. Agora você vai conhecer o trabalho de uma psicóloga que quase que por acaso foi parar no acampamento do MST no interior de São Paulo. Acabou desenvolvendo um trabalho que estendeu aos sem-teto da capital paulista. Diz a lenda que tudo começou quando uma certa psicóloga chegou a um afastado acampamento do MST com uma humilde caixa de livros na mão. Confere, Magda. Não vou responder isso. Relaxa, dona Magda. Foi só uma provocação para começar a matéria. Aproveita e explica pra gente como e por que você foi parar no assentamento Carlos Lamarca, em Sarapuí, município de São Paulo. Fui para conhecer, daí por acaso eu trabalhava numa biblioteca na época, da Secretaria da Cultura. E aí eu levei uma caixa de livros porque eu achei que era legal. E aí os jovens se interessaram pelos livros, começaram a ler, e daí eu fui conversando com eles sobre as leituras, e daí surgiu dessas conversas a ideia da biblioteca. Daí surgiu a demanda deles de trabalhar com as crianças, a leitura. Então eu fui, vamos dizer, sendo uma facilitadora do processo deles. É isso que eu faço. E não é só a vida dos sem terra que a Magda facilita. Aqui nesse prédio no centro de São Paulo, ocupado pelo MMC, Movimento de Moradia do Centro, a Magda faz uma versão do trabalho que ela desenvolve lá no acampamento do MST. Mas o objetivo continua sendo basicamente o mesmo: preparar os jovens para os movimentos sociais. No MMC, eu fui convidada pela coordenação do movimento, que me conhecia, para fazer uma palestra sobre AIDS, drogas, gravidez e tal. A partir dessa palestra, os jovens se interessaram pela conversa. E aí a gente começou um trabalho. Agora, como eu ia trabalhar com esses jovens, eu não sabia. O MMC é um dos vários movimentos de sem-teto que existem por aí. Esse prédio que você vê nas imagens pertencia à Secretaria de Cultura do Estado e estava abandonado até 1997, quando foi ocupado por dezenas de famílias que não tinham onde morar. Mas essa é uma outra história. Voltando à nossa, como é mesmo o seu trabalho com os jovens, Magda? Eu sei dizer o que não é. Não, aqui, por exemplo, não é um grupo de teatro. Não é um grupo, não é uma psicoterapia, não é um grupo político, mas envolve tudo. Então eles trazem todas as questões da vida deles, todas, entendeu? O que eles quiserem discutir. Então se eles quiserem discutir o assalto que teve aqui na frente, ou a polícia que parou na rua. Então vem um menino e fala assim, olha, hoje a polícia me deu uma batida na rua. Então vamos, é esse o assunto, todo mundo está mobilizado para conversar isso. E por falar em gente mobilizada, diz aí, negão. Se a gente tá armado ali, tenso, ela sorri pra gente, a gente desarma. Já ficamos à vontade, né, para conversar sobre sexo, sobre drogas, sobre o que vier a surgir no bate-papo, que é um bate-papo informal. Ela não se coloca como psicóloga e é isso que deixa a gente à vontade. Por isso que ela está aqui há 3 anos, né? Não é tudo começou com a Magda, né? Ajudá-los a pensar no sentido que tem a vida deles para eles. No amplo, porque a vida é um monte de coisa, é política, é trabalho, é família, é amor, é amizade, né? Que eles possam se fortalecer e pensar na vida, o que eles querem. Estão abertas até o dia 3 de julho as inscrições para o 3º prêmio Arthur Bispo do Rosário. Podem concorrer aos prêmios artistas usuários de serviços de saúde mental de todo o Brasil. Cada pessoa pode inscrever até 2 obras em cada categoria. Trabalhos que já concorreram ao prêmio não podem ser reinscritos. São 4 categorias: escultura, fotografia, pintura e poesia.
Serão premiados os 3 primeiros colocados em cada categoria. Informações e inscrições você consegue no Departamento de Eventos do CRP de São Paulo, pelo telefone 11 3061 9494, nos ramais 129 e 151, ou ainda pelo e-mail infoeventos@crpsp.org.br. Chegou a hora de conhecermos mais um projeto apoiado pelo Banco Social de Serviços em Psicologia, uma instituição que transforma a relação do psicólogo com a sociedade, ampliando o compromisso social da psicologia. Você, por um acaso, já perdeu o emprego de uma hora para outra? Sabe como é ficar sem uma rotina profissional de repente? Tem gente que perde o sono, relaxa nos cuidados pessoais, se desinteressa pelos relacionamentos afetivos, se isola. A falta de trabalho pode virar um verdadeiro sofrimento, quase uma doença em certos casos. Na reportagem de hoje, vamos mostrar como o Banco Social ajuda ao trabalhador que se encontra nessa situação de desemprego. Dizer que o desemprego é alarmante está longe de ser uma novidade. Mas é bom deixar claro que a falta de trabalho não é privilégio nacional. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, 40% da população da América Latina está desempregada ou em situação precária de trabalho. 1/3 da população mundial está nessa mesma situação precária. No Brasil, cerca de 12% da população economicamente ativa, graças ao desemprego, anda inativa. Esse quadro desanimador acabou inspirando a criação de uma gigantesca agência de empregos. Aqui no prédio da Força Sindical em São Paulo fica o Centro de Solidariedade ao Trabalhador, onde passam cerca de 3.000 pessoas por dia à procura de trabalho. Mas pelo menos 45 pessoas dessas 3.000 têm acesso também a um outro tipo de ajuda. É aí que entra o trabalho do Banco Social de Serviços em Psicologia. O desemprego é vivido pessoalmente, a maioria das pessoas, como se fosse uma doença pessoal. E o projeto do banco tenta justamente reverter esse cenário. O que a gente fez? A gente entende que a intervenção necessária tem que ser uma intervenção grupal, porque a gente coloca pessoas nessa mesma situação para discutir o desemprego, né? Então ali já tem um efeito, deixa de ser uma pessoa sozinha em casa sofrendo para se encontrar com outras pessoas na mesma situação. Enquanto o trabalhador espera para fazer o cadastro no Centro de Solidariedade, fica sabendo pelo sistema de alto-falantes da possibilidade de participar do apoio psicológico oferecido pelo Banco Social. Aqui é um momento onde a psicóloga, a única função dela é de atuar num apoio psicológico ao desempregado, ao trabalhador, para que ele possa, então, buscar ele mesmo encontrar seus próprios caminhos para buscar sua colocação. No máximo 4 encontros, né? Porque não está aprofundando muitas questões aqui, né? A proposta é que comece e termine naquelas 2 horas, né, o tema que foi levantado pelo grupo. São quase sempre 2 temas básicos: as causas estruturais do desemprego e que efeitos ele pode causar em nossas vidas. O que fez com que vocês viessem aqui ao grupo conversar com as psicólogas e bater esse papo? A gente viemos atrás de uma melhora pra gente, para entender alguma coisa a mais, saber por que está acontecendo isso, do desemprego aqui, né? E tentar se entender todo mundo aqui para conseguir mais força para seguir em frente. Algum motivo me leva a sempre não passar nas entrevistas. Então eu me sinto inferior, inútil, me sinto às vezes burra, me sinto incapacitada. A lista é grande, né? A lista é grande de coisas que eu me sinto. Ao contrário do que possa parecer, a cura não é voltar a trabalhar. A reflexão sobre o desemprego e o acolhimento de quem precisa tanto de ajuda quanto de trabalho são os principais objetivos do grupo. Estamos interessados em fomentar a discussão sobre o desemprego estrutural. As pessoas que ouvirem entrevistas, se ligarem nesse assunto, quiserem bater papo com a vizinhança e discutir sobre isso, perfeito. Esse é um dos nossos eixos, entendeu? Isso é muito importante, porque ao discutir isso a pessoa vai certamente sofrer menos, ela vai ter um outro olhar para ela mesma e para a vida. E é dessa forma que a gente entende que a psicologia pode ajudar, pode contribuir. O desemprego nas grandes cidades e as eternas crises econômicas e sociais são alguns dos ingredientes que levaram a violência urbana a níveis de guerra civil.
Para falar sobre esse tema, a psicóloga Ana Bock entrevista a assistente social Graziela Aquaviva Pavês. Graziela é do Departamento de Serviço Social da PUC de São Paulo, onde coordena o Núcleo de Violência e Justiça da graduação. Graziela, quando a gente fala de violência, violência é sempre igual, violência é violência. Mas a gente usa o termo violência urbana. Por que é que a gente utiliza esse termo? O que é que a gente precisa diferenciar na violência para utilizar o termo violência urbana? Bom, primeiro acho que tem a ver com a diversidade, né, do meio urbano, as desigualdades sociais que a gente tem no meio urbano de forma muito acirrada e muito evidente, não é? Bairros inteiros completamente afastados e precarizados, com ausência de Estado, tem bairros completamente bem servidos, constituídos, e não só do ponto de vista da infraestrutura, mas também da condição socioeconômica, de como as pessoas podem manter a vida. Acho que também tem a questão das desigualdades sociais. Por ter esse acirramento, ela aparece de forma muito evidente, né? Então as pessoas convivem não só com a noção da injustiça, mas com a visibilidade física dela, né? Tanto do ponto de vista das pessoas, quanto do ponto de vista dos bairros, dos processos de locomoção. E no meio urbano também tem uma questão muito delicada, principalmente da metrópole, que é a questão da impunidade, né? Que é a questão das relações entre Estado e sociedade, que são relações bastante delicadas. E hoje a gente também poderia tomar as relações por dentro do Estado e sociedade, a questão da polícia, a questão da justiça, a questão do legislativo, os diferentes poderes que a gente tem dentro do Estado com a sociedade, onde a gente tem algumas questões como, por exemplo, a corrupção, que está transformando essas fronteiras num verdadeiro queijo suíço, né? Onde a gente não sabe direito quem pode garantir a segurança de todos, quem garante os direitos de todos, né? Então existem vários poderes concorrentes para poder fazer com que se garanta a vida urbana, para fazer com que se garanta o exercício da cidadania, né? E nessas cidades, vamos pegar São Paulo, né? Quem é que morre e quem é que mata? Olha, são absolutamente coincidentes, né? São semelhantes as características de quem morre e quem mata. Primeiro que as pessoas, o homicídio em São Paulo, ele tem uma característica muito perversa, porque as pessoas morrem onde as pessoas moram, né? O homicídio que é publicizado na TV ou nos grandes jornais, da pessoa que foi morta no bairro das Perdizes, na entrada do prédio, ou então na Avenida Brasil, ou então no Itaim Bibi, evidentemente é o homicídio mais pontual e mais escasso que a gente tem. A gente tem uma média de 25 homicídios por dia nesta cidade, de segunda a quinta-feira. E da sexta, sábado e domingo a gente tem 100 homicídios. E esses homicídios ocorrem nos bairros de menor presença de Estado, né? Onde não existe serviços públicos ao número que precisa. Ao número é a qualidade do que deveria existir para o tamanho da população, né? Então tem ausência de polícia, tem ausência de escola. Nós fizemos uma pesquisa, eu e a professora Isaura Isoldi, né, da Faculdade de Serviço Social, a gente fez uma pesquisa durante 5 anos tentando entender, de 98 a 2003, tentando entender os homicídios na capital e principalmente a necessidade das famílias que vivem essa situação. A gente foi para 3 regiões da cidade, Zona Norte, Oeste e Sul, uma região que coloca 41 distritos policiais, a cidade inteira tem 103. Nesses 41 distritos policiais, num ano só, de setembro de 98 a outubro de 99, a gente encontrou 3.415 pessoas mortas por homicídio. Essa morte é maior do que a guerra do Iraque e Estados Unidos, na atualidade, maior do que Palestina, a guerra dos palestinos e judeus. Então dá para a gente ver que a gente tem um verdadeiro genocídio na cidade de São Paulo, onde ele está envolvendo jovens, homens, na idade francamente da economia, né, da produção, da idade reprodutiva, da possibilidade de crescer, amadurecer, se fazer gente, se fazer... É essa? Na nossa pesquisa deu de 18 a 33 anos de idade, né? Homens jovens, 89% deles sempre foram criados pelas suas famílias. E a gente tem alguma ideia, algum levantamento de motivos
pelos quais se mata, pelos quais se morre? Olha, a gente poderia dizer, talvez, que tem uma hipótese bastante pesada, que várias pesquisas têm dado, que é a coisa da banalização, né? A banalização da vida. A vida não tem valor, né? A associação à comercialização das drogas, a narcotráfico, tem uma presença marcante. Mais de 47% das mortes que a gente investigou tem uma associação muito forte com as drogas. Eu acrescentaria que, além disso, você tem o fato de que, até um estado precarizado, você tem um poder que vai se constituindo com essa permissão do Estado do ponto de vista de quem comercializa a droga, né, dos narcotraficantes. Esse poder, ele constitui uma lógica da arbitrariedade nesses bairros. Eles ocupam espaços políticos, espaços de poder de decisão. Então, qualquer outra forma arbitrária também é presente lá dentro. Então, se morre não só pelo uso da droga e pelo não pagamento da droga, mas também se morre por tudo que gira em torno disso, né? Da facilitação, então, de roubos, furtos, de estabelecer tráfico de armas, de poder ter desmanche de carro, de ter desmanche de espécie. Ou seja, você vai tendo um desdobramento infindável dentro dessa história. E as pessoas que matam são desse mesmo meio? São desse mesmo meio. Inclusive, assim, na nossa pesquisa a gente tem assim, dessas 3.415 mortes, todas foram registradas como de autoria desconhecida. É um desconhecimento da oficialidade, não da família, não do entorno. 39% dessas famílias nos relataram conhecer, suspeitar, mas não tem a prova objetiva que o direito brasileiro pede, né? Que o Poder Judiciário pede para poder demonstrar que foi aquele sujeito que matou. E de 25% dessas famílias, elas dizem que esperavam essa morte. Tá? Dessas 25% dessas famílias que esperavam essa morte, quase metade, 47% dos homicidas convivia na casa. Não era só vizinho. Ou seja, eles também são jovens, têm primeiro grau incompleto, eles estão entre os 18 e os 33 anos de idade, eles também viveram com as suas famílias, eles também têm toda a documentação. Em cada 10 dessas vítimas, 6 nasceram e morreram na capital. Ou seja, não são os migrantes que estão morrendo, são os paulistanos. E você, quando enfatiza assim, viveram com suas famílias, é porque muitas vezes se tem a ideia de que essas pessoas que morrem ou que matam são pessoas sem família, abandonadas pela família. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é uma coisa muito importante do ponto de vista dos preconceitos que a gente acaba construindo de quem são as pessoas que passam pela FEBEM ou que passam pelos presídios, né? Então, 18% dessas vítimas passaram pela FEBEM. E passar pela FEBEM hoje significa o quê? Levar um carimbo de que aí, então, você tem um destino traçado, que é o destino da criminalidade, é o destino de não ter um lugar, ser um lugar social definido para você ocupar, ou então o lugar social que você vai ocupar é aquele que você, é o da descartabilidade, é aquele da vida nua, aquela vida que tanto faz estar presente como não está, não é? A gente trabalhou muito esse conceito da ideia de vida nua, de como essas pessoas, vivendo nesses bairros sem presença de Estado e numa família abandonada por esse Estado, esses jovens provavelmente carecem de algum movimento simbólico, de algum laço simbólico que os una à vida, que não seja aquela casa, aquela moradia e a alimentação, a sobrevida diária. Então, qual é a resposta que o Estado deve dar? Já entendi que ele tem que estar presente, né? Mas como é essa presença do Estado para que a gente pudesse ter políticas públicas de redução da violência nesses bairros? Bom, primeiro garantir os direitos fundamentais, não é? Educação, saúde, transporte, habitação, rede de saneamento. Isso eu acho que é uma coisa absolutamente definitiva e importante, não é? Ter um processo de inserção dessas pessoas para elas poderem exercer uma vida cidadã e não só uma sobrevida. Portanto, ele deverá ter não só uma preparação para o trabalho, mas uma preparação para uma cidadania completa, não é? Onde ele possa descobrir que a sua força não é só relativa a trabalho, mas a sua força também pode ser relativa à criatividade, às suas possibilidades de expansão. Que trabalho que ele pode fazer? É trabalho mesmo, é emprego? É um emprego para receber a remuneração no final do mês ou é ter um trabalho para poder se vincular à vida?
Não é? Então, ele ter prazer, ele ter teatro, ele ter cinema, ele ter uma biblioteca, ele aprender a ler sem que seja estudar, não é? Ele ter acesso à literatura brasileira, as outras possibilidades de poder desenvolver o seu eu interior em plena sintonia com a cidade. Estas pessoas não têm sintonia com a metrópole, eles não se percebem sujeitos como cidadãos dessa cidade. Eles nascem, crescem e morrem no bairro onde eles nasceram. Não sabem onde é o centro, não se percebem como paulistanos. Se percebem como morador de um determinado bairro. Não tem humanidade possível onde a sua vida seja reduzida a essa concretude diária. Essa concretude tem que estar vinculada simbolicamente a uma vida mais ampla, né? Ao que você possa se conectar com toda a sociedade. Graciela, e a psicologia? Nessa resposta, né? A psicologia tem alguma coisa a contribuir? Olha, uma das coisas mais interessantes que a gente acabou pedindo para as pessoas era assim, exatamente o que elas precisavam, né? E a gente acabou organizando essas demandas em 3 grandes grupos. Então tem lá um conjunto de demandas sociais, né? Que tem a ver com desde assistência social pública, educação, habitação e todas as outras necessidades fundamentais. Tem as questões relativas à justiça, não é? Então, que é acesso à justiça, ter direito a um advogado para que possa acompanhar a família, orientá-la e apoiá-la, né? Junto ao Ministério Público. E por mais incrível que pareça, mais de 70% das pessoas pedem assistência psicológica. Puxa, que credibilidade na psicologia. Então, eu acho e por que você acha que acontece esta demanda? Bom, me parece que acho que para vocês psicólogos fica um desafio que me parece criativo e construtivo, né? Não me parece que ele é por desalento. As pessoas têm um desalento em termos da descrença institucional, um desalento construído através da descrença institucional, porque nós chegamos na casa dessas famílias 2 anos depois dessas mortes e só 16% delas tinham sido procuradas pela polícia, não é? E a maior parte de todos os processos estão arquivados. Então, essas pessoas vivem esse sentimento de abandono do Estado, da impunidade, e que, de uma certa forma, o Estado brasileiro, através de todos os seus poderes, a sociedade paulistana, devolve para essa família, vire-se com esse problema é seu. E as mulheres dessas famílias é que são as representantes. Elas acabam desenvolvendo uma série de sofrimentos, né? Sofrimento físico e sofrimento psíquico, né? Então, elas passam por processos de adoecimento, de tristeza profunda, de depressão e de desesperança pela vida. E uma culpa absurda, se perguntando em que é que eu errei na criação desses jovens. E aí entra o psicólogo como uma figura que pode contribuir, ajudar. Isso. Então, me parece que um psicólogo, vou ser atrevida agora, né? Mas me parece que um psicólogo absolutamente sintonizado com essas expressões da questão social, talvez ele possa trabalhar um luto, que talvez ele possa ser diferenciado do luto. Normalmente se trabalha por uma doença terminal, né? Mas talvez um luto por morte violenta, ele tenha outras sincronias que tem a ver com a injustiça, que tem a ver com o que sobrou para essa pessoa do ponto de vista da injustiça, né? Sobrou ela ficar doente, então talvez se deposite na pessoa, no profissional do psicólogo, uma certa varinha mágica, não é? De talvez resolver isso. Mas me parece que para vocês é um convite muito importante, muito desafiador, não é? Do que significa esse trabalho para além do consultório, ou de quanto esse consultório pode estar dentro da sociedade com sujeitos mais inteiros, né? Obrigada, Graziela, por ter trazido à TV Diversidade esse desafio para os psicólogos e essa análise tão importante da violência. Obrigada. Tá certo, obrigada. Diversidade termina por aqui e eu convido você a participar do nosso programa. Mande suas sugestões e críticas para o e-mail diversidade@csp.org.br. Estamos aguardando. Nos encontramos no próximo programa que estreia no dia 15 de julho. Até lá.
Diversidade, uma realização do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e TV PUC São Paulo.